Só que deixa com a paz de Jesus. Amém. Olha os seus filhos, irmãos. O tema. Nós está registrado no livro de Êxodo. Oh, Deus querido. 14. Aleluia. Aleluia. Estou feliz. Alegre por ter essa oportunidade de estar junto com os irmãos nesta noite. Fazendo parte desta igreja. Aleluia. Glória a Deus. Nos dá esse privilégio para nós estarmos juntos. Meu espírito não está comigo porque eu estava meio um pouco com esse problema que ela tem de saúde. E hoje foi um dia muito bom para ela. Eu quero assim justificar a ausência dela. Livro de Êxodo, capítulo 14, verso 14. O tema vai dizer: o Senhor elegerá por vós e vos calareis. O Senhor elegerá por vós e vos calareis. Amém? Vamos estudar. Glória a Deus. Irmãos, esse tema, irmãos, que também foi, alguns dias atrás, tema de festividade, né? No Ministério Rosa de Sarão, onde foi ministrado nas sede, nas congregações, onde nós aprendemos muito através desse tema, onde é um tema que já não é mais para nós um tema que nós não temos conhecimento. E nós vamos entender o porquê Moisés ele vai agora falar para o povo de Israel. Aleluia. Mas para nós podemos entender o porquê esse povo vai clamar ou vai questionar, irmãos, ou vai reclamar, né? Existia uma promessa sobre a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, que de Abraão haveria de existir uma grande nação. Nação essa que não poderia ser contada, de tão grande, tão numerosa. Mas que também eles haveriam de um tempo viver numa terra estranha, aonde também seriam castigados, humilhados, até o tempo em que o Senhor haveria de dar a eles libertação. Libertados. E a palavra do Senhor está escrito que morrendo Abraão, morrendo Isaac, agora vai o seu filho Jacó casar-se, né, e ter filhos. E desses filhos ele vai gerar 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Vai acontecer na terra de Canaã, onde eles estão morando, uma grande seca e muita fome, porque aonde não tem água, irmãos, também não tem alimento. Aonde não tem água, é só miséria, irmão. Se nós hoje vivêssemos num lugar que não tem água, muitos já teriam morrido. Porque a água, irmãos, ali nos dá muita vida, também nos traz providência, irmãos, e riquezas. O texto vai dizer então que Jacó fica sabendo que existe no Egito, que o Senhor tinha visitado o Egito e ali tinha alimentos e que eles poderiam descer para comprar, para que eles não morressem. E assim aconteceu. Ele mandou que 2 de seus filhos fossem até o Egito para comprar trigo para eles. E assim eles fizeram. Se nós fôssemos contar toda a história, irmãos, o tempo do estudo seria muito pouco, né, para nós chegarmos a
denominador. Mas a história vai dizer que no Egito também existiu um homem que foi colocado como governador do Egito. Deus tem a sua forma de trabalhar, irmãos. Deus ele tem a sua forma de agir, né, no tempo certo. Aqui nós estamos falando de um homem chamado José, que era um dos 12 filhos de Jacó, que tinha sido traído pelos seus irmãos e tinha sido vendido para o grupo de ismaelita, que estava em direção ao Egito. Este grupo eles viviam, irmãos, eles eram vendedores. Então compraram José, levaram para o Egito, e ali José foi vendido também para um homem chamado Potifar. E na casa dele ficou por um período. Mas José era um homem que tudo que ele botava a mão prosperava. Aleluia. Porque sobre a vida de José tinha uma promessa de Deus. E por intermédio da vida de José, a sua família, o seu pai e os seus irmãos seriam abençoados. Quando José lá atrás tinha seus sonhos, que ele contava para os seus irmãos e contava para os seus pais, eles começaram a questionar e até a apelidar ele de sonhador. Quando José vai falar sobre a estrela e a lua que se curvou diante dele, o seu pai também se levantou contra ele, não sabendo o que Deus tinha, né, para fazer. Então agora José está governando, irmão. Ele é a autoridade máxima abaixo de Faraó. Por quê? Faraó teve 2 sonhos. O primeiro sonho, ele viu vacas gordas, formosas, e viram também, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, que saíam, do rio e devoravam as vacas gordas. Da mesma forma, ele sonhou também com 7 espigas de milhos, mitas, e 7 espigas magras, ressecadas, que devoravam as espigas bonitas. E os astrólogos, aqueles que trabalhavam ao serviço de Faraó, não conseguiram decifrar aquele sonho, aquela enigma. Estavam ao ponto de morrer, todos, por esse motivo. Mas existia ali um homem que o sonho dele foi decifrado por José quando estava na cadeia. Era um copeiro de Faraó. Ele lembrou desse sonho que ele havia tido, em que José falava para ele que ele seria restituído ao cargo de copeiro. Ele tornaria servir vinho para o rei. Então ele falou ao rei, lá na prisão, quando ele esteve preso, tem um homem lá, os filhos de Israel, que ele tem, o Deus que revela a ele. E contou a história para ele, para Faraó. Então o Faraó agora mandou que viesse o centro de José à sua presença. José vai agora se apresentar diante de Faraó, e Faraó vai novamente contar para ele o sonho. Ele vai dizer ao Faraó, o teu sonho, o significado é um só. Os 2 sonhos, tanto as vacas magras engolindo as vacas gordas, quanto as espigas magras engolindo as espigas gordas. Vai haver 7 anos de fartura sobre o Egito. Muita fartura. O rei, então, tem que arrumar alguém que esteja à altura, com capacidade de poder, sobre este assunto, se responsabilizar. Criar silos para guardar 50% de toda a produção que nestes 7 anos foi feita. Porque vai haver 7 anos de muita abundância, mas também 7 anos de escassez. Na nossa vida também não é diferente, não. Tem período que o negócio está ruim, na vida da gente, mas tem período que, graças a Deus, está bom. Por isso que quando a situação está boa para o nosso lado, a gente tem que fazer o quê? Guardar um pouquinho. Porque aí vem a doença, vem a situação de a gente não está esperando, e se a gente não guardar um pouquinho, aí vai ficar pior ainda. Por isso que a gente aprende com essa passagem aqui,
E sempre que nós tivemos um pouquinho a mais, devemos guardar um pouquinho, para que na hora da adversidade, na hora da dificuldade, nós tenhamos mão a lançar, né, irmãos? Daquilo que a gente economizou um pouquinho. Então agora, José vai dizer para Faraó desta forma fazer. Faraó então pensou bem com ele. Quem eu colocaria sobre este negócio tão importante? Não tem outro semelhante a você, que tem o Espírito de Deus. Aleluia. Vivo. Então assim foi feito, né, irmãos? José vai agora ser o governador supremo de Israel, do Egito, de Faraó, do Egito. Passa-se o tempo, a fome agora vai chegar em Canaã. Agora os filhos de Jacó vão até o Egito comprar trigos. E lá José então vai ficar sabendo que são seus irmãos. Mas não dá a entender que era ele, que ele era José, aquele que tinha sido vendido pelos seus irmãos. Passado um tempo, José vai se revelar e vai querer saber onde estava seu pai, seus outros irmãos. Vai fazer perguntas sobre Benjamim, seu irmão também, de mais novo. Então seus irmãos vão contar para ele. Aí ele vai mandar então buscar os seus irmãos, buscar o seu pai. E vai chegar então no Egito a família de Jacó, composta de 70 pessoas. E José vai contar para Faraó, tudo o que aconteceu, quem era aquele povo. Faraó então vai mandar que José escolha a melhor terra do Egito para assentar a sua família. O melhor que tivesse no Egito. E José então vai levar eles para a terra de Gósen. E ali, então, vai ficar assentado. Passou-se o tempo, Israel começou a se multiplicar, cumprindo-se a palavra do Senhor na vida de Abraão, que a descendência dele seria numerosa. Começou a crescer a multidão. Passados-se dias, meses e anos, foram trocando, né, irmãos, de Faraó. Reis nascia, morria e vinha outro. Até que chegou um tempo em que um dos faraós que assumiu o trono começou a observar, irmãos, que o povo, que os judeus, os hebreus, que eram chamados eles, porque são filhos de Heber, os hebreus, eles começaram a crescer, se multiplicar muito mais do que o povo do Egito. Então entrou um temor no coração de Faraó, daquele povo, uma hora, se juntar com os inimigos de Faraó e guerrear contra eles. E o que eles pensaram em fazer? Que estratégias criaram? Até então, irmãos, eu vejo aqui que o povo trabalhava, viviam, negociavam, era maravilha. Até então eles viviam bem. Mas quando esse faraó olha por este lado, agora ele vai dizer, olha, vamos tacar serviço nesse povo. Vamos apertar esse povo para que eles não cresçam. E a palavra do Senhor vai dizer que quanto mais apertavam eles, mais o povo crescia. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, às vezes as lutas vêm para nos parar, para fazer nós desistirmos. Mas nós temos que entender uma coisa, que o Deus que nós servimos, quanto mais o inimigo tentar nos parar, mais nós vamos crescer. Glória a Deus. Não tem nada que possa parar aqueles que são lavados e remidos do sangue de Jesus. Nada pode nos parar. E aquele povo, então, irmão, quanto mais eles eram oprimidos, mais cresciam. Aí Faraó vai ter outra ideia, Mandou 2 parteiras que ajudavam nos partos das hebreias, quando nascessem as crianças, fossem mulheres, meninas, deixassem, mas se fosse homem, matasse na hora. Eu entendo que iria acontecer. Se tivesse nascido, torcia logo o pescoço da criança, antes de acabar de sair, matava. Mas a palavra do Senhor nos diz que entrou um temor da parte de Deus naquelas mulheres, parteiras. E elas assim não fizeram. Até que chegou um ponto
de Faraó descobrir que as crianças, né, nasciam e elas não faziam isso. Foram chamá-las e perguntar por que não tinham obedecido sua ordem. Faraó, meu senhor, as mulheres hebreias são muito espertas. Quando a gente chega, já nasceu as crianças. Não tinha como matar mais, né? Então agora, ele vai mandar lançar todos os meninos recém-nascidos do rio Nilo, matá-los, para que diminuísse mais, irmãos, para que o povo dos hebreus não crescesse mais. E assim aconteceu. Né? Muitas mães choraram seus filhos que foram lançados. Mas a palavra também de Deus vai nos dizer, no primeiro livro, no primeiro capítulo de Êxodo, que ali tinha um homem da tribo de Levi, chamado Arão, que casou-se com uma mulher também da tribo de Levi, chamada Joquebede, e ela teve 3 filhos, Arão, Miriam, e nasceu um menino, seu terceiro filho. A Bíblia aqui não fala qual era o nome dele, só fala que nasceu um menino formoso, bonito, e a sua mãe então o escondeu por um período de 3 meses. Mas tudo aquilo que está escondido, uma hora vai ter que vir à tona, irmão. Tudo que está escondido, uma hora vai ter que aparecer. Né? Não adianta esconder por muito tempo. O camarada comete um crime, pode passar o tempo que for, um dia ele vai ser descoberto e vai ter que pagar pelo crime dele. Então diz o texto que Joquebede escondeu teu filho. Quando os guardas vinham, né, fazer aquela vistoria de sempre, né, nas casas, para você não tinha crianças, homens, para poder que eles matassem, né, então ela vai esconder aquele menino. E o texto diz que a criança cresceu. 13 meses, o choro já era mais forte, não podia mais ocultar, né, aquela criança. Uma hora, os guardas iriam ver, né, e aquela criança seria morta. Ela teve uma ideia. Vamos então, né, já que eu não posso ficar com ele, não posso criar ele, né, Deus deu uma estratégia para ela. Pegou aquela criança, né, como nós já sabemos o texto da história, colocou ele dentro de um cesto, betumou aquele cesto, passou betume, para nós hoje é o bicho, né, para poder aquele cesto não entrar água, colocou dentro daquele cesto, pediu para que sua filha Miriam colocasse dentro do rio Nilo, debaixo de uns juncos, uma branca de folhas muito grande, né, naquela noite, para que ele ficasse debaixo de junco, até mesmo para evitar que animais, né, não viessem pela noite e pegassem o menino e o matassem para comer, as feras do campo que à noite circulavam. Então colocou e ela ficou de longe a observar, porque sabia que a filha de Faraó, todos os dias pela manhã, ela ia se banhar no rio Nilo. Porque o Nilo também, o rio Nilo para eles, irmão, tinha assim uma coisa que eles acreditavam muito forte. Fazia parte dos deuses que eles adoravam. O rio Nilo era um dos rios, né, dos deuses que eles ali adoravam. Então, irmãos, o texto vai dizer, a Bíblia vai estar escrito que, passeando por ali, ela com suas donzelas, escutou o cheiro de um bebê, de uma criança. E, indo até o som de onde estava a criança chorando, eles viram, né, dentro daquele cesto, que era uma criança hebreia. Chorava porque estava com fome. Miriam, que estava atenta, vendo tudo aquilo, correu até a princesa e disse para ela: olha, a senhora quer que eu chame uma das mulheres hebreias para poder amamentar esta criança? Porque, irmãos, a princesa não tinha filhos, filho de Faraó. E assim aconteceu. Miriam foi e chamou a própria mãe para cuidar do filho, até que ele fosse desmamado e fosse entregue para a princesa. E assim aconteceu. Moisés, ele é criado no palácio, porque precisava aprender, né, também a cultura dos egípcios. Olha como que Deus trabalha, né, irmãos? Aquilo que iria acontecer lá na frente, Deus está preparando aqui agora.
Às vezes, o que está acontecendo no nosso meio, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós não entendemos por quê. É porque Deus tem alguma coisa melhor lá na frente, nos preparando hoje para nós estarmos lá na frente, estarmos aptos para podermos, né, fazermos aquilo que o Senhor às vezes colocar até em nossas mãos. E o texto então vai dizer que Moisés foi criado nos costumes do Egito, dentro das leis do Egito, até muitas das vezes até adorando os deuses do Egito, mas dentro dele ele tinha uma coisa com ele, que ele precisava entender melhor. Até que chegou um ponto que ele entendeu que ele também era um hebreu e não era um egípcio. Ele era assim, um hebreu egípcio, porque nasceu no Egito. Então todo mundo que nasce, né, todo brasileiro que nasce fora do Brasil, ele é aquilo que ele era, mas também brasileiro. Ele não deixa de ser um egípcio, mas tinha sangue hebreu correndo suas veias, né? Então o texto diz que ele vê um dia um soldado batendo num de seus irmãos. Ele vai então matar aquele soldado egípcio, vai enterrar ele. Mas é conforme nós falamos, irmão, quando nós pensamos que não tem nos vendo, sempre tem alguém nos vendo. Sempre tem alguém nos vendo. Às vezes você está num lugar que você não imagina, nunca encontrar ninguém conhecido. Daqui a pouco, opa, está de onde? Gente, você está lá em São Paulo, você encontra pessoas conhecidas. Aquele homem que Moisés tinha matado, ele enterrou. O texto diz que no outro dia, 2 hebreus contendiam com o outro. Moisés foi simplesmente apartar, né? A confusão, não deixar crescer. E eu aprendo com essa passagem, que quando nós vivemos um mal entendido entre duas pessoas, o melhor que nós temos é tentar apaziguar. Não é botar lenha na fogueira, não é incentivar mais. A gente vê tantos casos acontecendo hoje por causa de uma simples palavra, uma coisa banal, né? As pessoas se destruindo, se matando, né, nos dias de hoje. Então, quando Moisés vai falar com os seus 2 irmãos, ele diz: agora você virou, vamos dizer assim, justiceiro, vai querer nos matar também? Entendeu que tinha sido descoberto, que ele poderia agora estar correndo perigo de vida. Mas a palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Moisés então foi preciso fugir dali porque poderia ser morto. E muitas das vezes fugir não é covardia, às vezes é livramento de Deus. Quando Davi, irmãos, perguntou se tinha alguém da família de Jonas para poder abençoar, falaram para ele, né, irmão, que tinha um aleijado lá na terra de Lodebar. E Lodebar significa terra do esquecimento, mas às vezes quem está lá não está esquecido, está lá porque o Senhor está dando livramento para ele. Às vezes nós pensamos que nós estamos esquecidos, que o Senhor esqueceu de nós. Não esqueceu, irmão. O silêncio de Deus, às vezes, é o momento que Ele está trabalhando a nosso favor. Louvado seja Deus. Moisés então vai fugir do Egito, vai caminhar pelo deserto, vai chegar num lugar chamado Midian, aonde ele vai conhecer um homem chamado Jetro, sacerdote, e ali ele tem 7 filhas que apacenta as suas ovelhas. Não tinha filhos homem, então quem tinha que fazer o serviço eram as mulheres, né? Fazer o serviço que era para os homens fazerem. Ali Moisés vai se contender com alguns pastores que querem aproveitar da fragilidade das mulheres e vai defendê-las, e vai dar água ao rebanho, né, de Jetro, e elas vão embora para casa mais cedo. Jetro, por que vocês vieram mais cedo? O que aconteceu? Ela vai contar a história do que aconteceu. Um homem egípcio nos ajudou, então mandou convidar ele para poder vir comer pão com ele. E ali Moisés vai ficar, né, trabalhando junto agora dos seus sogros, ali, Jetro, né? Ele vai trabalhar ali e
vai aprender a cuidar de ovelhas. Olha como é que Deus trabalha. Lá no palácio, ele aprendeu a cultura, os costumes. Agora ele vai aprender a cuidar de ovelhas. Não sabia Moisés, né, irmãos, que ele ali tinha um chamado de Deus na sua vida, mas que ainda iria levar um tempo para que ele pudesse ver, entender, né, o chamado que ele tinha em sua vida. O texto vai dizer então que agora eles estão num lugar faltando alimento para as ovelhas do lado onde ele está. Ele vai para o outro lado do monte e vai estar justamente diante do monte, aos pés do Monte Horebe. Quando ele está ali cuidando das ovelhas do seu sogro, ele vai ver o mistério da sarça ardendo, né? Capítulo 3 de Êxodo, vai dizer, ele achou aquilo espantoso. Ele estava, eu penso comigo, irmão, eu já até fiz esse comentário aqui, que ele não estava nem de costas nem de frente, ele estava meio que de lado. Que como que de lado, como nós estamos aqui de frente, a gente consegue observar alguma coisa ao nosso lado, a esquerda e direita, né? A gente consegue observar. Ele viu que alguma coisa do seu lado estava acontecendo, que era do lado do Monte Horebe. Então ele pensou, vou virar para lá e ver que mistério é esse. Aí é onde o Senhor vai bradar para Moisés, para que ele não se aproximasse. Deu a ordem para ele, né? Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é a terra santa. Até aquele momento a terra era uma terra comum, irmãos. Mas no momento em que ele teve o privilégio de ver, irmãos, o Senhor face a face, Deus ainda não tinha se manifestado a Moisés. Às vezes, irmão, leva tempo. Ou às vezes Deus aparece uma vez e não aparece mais para aquela pessoa, porque tinha um propósito, um objetivo de falar naquele momento. Era como no Antigo Testamento. Às vezes o Senhor se manifestava, falava, entregava o que tinha que entregar, passava-se 1, 2, 3, 4, 5 anos, ou mais para o Senhor se manifestar novamente. Então agora o Senhor diz, olha, não se aproxime, mas primeiro tire a sandália dos seus pés. Porque o lugar que tu estás é terra santa. Porque ali havia se manifestado o poder de Deus. E aonde o poder de Deus se manifesta, irmão, se torna um lugar santo. Não é lugar para brincadeira, não é lugar para, né, irmãos, para cochichos, não é lugar para nós estarmos com nossa mente voltada para aquilo que passou durante o dia. É lugar para nós voltar nossa mente para a adoração. Lugar santo, onde a igreja do Senhor se reúne. Tem gente que vem para a igreja e parece que está, né, em outro lugar, está totalmente desligado. Por que tirar os sapatos, as sandálias dos seus pés? Porque o Senhor está dizendo para ele, Moisés, até aqui você fez o que você bem quis, que você bem entendeu. A partir daqui para frente, é eu quem falo, é eu quem domino, é eu quem ordeno e você me obedece. Tirar as sandálias, deixar para trás tudo aquilo que outrora ele fazia. Agora, Moisés, você vai libertar meu povo. Que, Senhor? Você vai libertar meu povo. Por que, Senhor, tem Senhor? Porque eu tenho visto a oração, eu tenho visto o clamor do meu povo. E desci da terra para poder libertá-lo. Moisés, então, ele vai obedecer. Agora o Senhor. E volta para o Egito. Agora Moisés já está com 80 anos de idade. Então, irmãos, tem coisa que vai demorar para acontecer. Mas se nós tivermos paciência, vai acontecer. Se tivermos fé, perseverança, vai acontecer. Né? Ele volta para o Egito. É uma alegria quando os seus irmãos, sua mãe, vê ele, né? Aí ele vai contar na sua trajetória, né, dos 40 anos que ele teve ali no palácio, mas os 40 anos que ele teve no deserto, e tudo que aconteceu na vida dele, e o que o Senhor Deus tinha aparecido para ele, falando com ele. Queria tirar o povo dele do Egito. Mas o Senhor disse, olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe meu povo sair. E
e vou fazer maravilhas no meio deles. E a gente já leu, irmãos, que o Senhor lançou 10 pragas, né? Se nós fôssemos falar sobre as 10 pragas, irmãos, o significado, demoraríamos um tempo. Mas a última praga, que foi a morte dos primogênitos, eu quero deixar para nós, irmãos, que era o Deus todas as pragas, tanto o sangue, quanto a rã, quanto os piolhos, né? Contra as úlceras, contra aquela chuva de pedras, de fogo, de granizo. Tudo tinha um porquê, porque eram deuses que eles acreditavam, né, irmãos? Que haveria, que poderia, né, estar resolvendo seus problemas. Mas a morte, irmãos, dos primogênitos, tanto de homens como também de animais, era o Senhor agora derramando sobre Israel o seu juízo e a sua justiça. Porque assim como eles fizeram com os filhos, os meninos hebreus, lançando no rio, agora Faraó e todos os filhos primogênitos iriam morrer também, irmãos, para poder sentir também na pele. Sentir também, irmãos. Então, irmãos, o Senhor vai mandar que Moisés diga para o povo se preparar, matar um cordeiro, né? Passar o sangue na porta, no umbral, para que quando o anjo da morte passasse a noite, aonde tivesse sangue não entrasse, mas não tivesse passasse e matasse todos os primogênitos. E disse para eles: se prepare, esteja com suas sandálias nos pés, com seus cintos apertados, porque vai ser uma fuga muito rápida. Não dá tempo de se arrumar. Se prepare. Para os nossos dias está indo hoje, irmão, ele está dizendo que para que nós venhamos nos preparar. Sempre. Porque não sabemos a hora de Jesus vem. Mas ele vai vir. Ele prometeu que ele vai vir. Assim como para o Pai ele foi, ele vai voltar. Quando será? Não sabemos. Ele disse para os seus discípulos: somente o Pai que está no céu. Mas mediante os sinais que ele também falou para os seus discípulos, para que eles viessem a observar esses sinais, que não era ainda o fim, mas seria um princípio. Nós estamos vendo sinais, estamos vendo tudo acontecendo. Então Jesus vai voltar para buscar a igreja, assim como o nosso Deus enviou Moisés para poder tirar o teu povo de lá. E aconteceu desta forma. Morreram todos os primogênitos do Egito. Aonde não tinha o sangue, passava o anjo da morte. E foi grande clamor, grande lamento de choro, de luto. Eles então mandaram que eles saíssem às pressas de lá. Saiam correndo. E o povo saiu. Agora Deus está conduzindo eles. Só que Deus desviou o caminho deles. Era uma viagem de poucos dias. Por quê? Deus falou assim: eu mandei por esse caminho, eles vão ver as guerras, os filisteus e outros lá, vão ficar com ele e vão voltar para o Egito. Nos nossos dias acontece isso, irmão. A pessoa aceita Jesus, ele batiza, né? Ele às vezes ele tem até um dom, mas ele se desvia. Porque ele acha que lá no Egito tem carne para comer, lá no Egito tem sepultura para ser enterrado, como se a morte, né, tivesse um lugar para se escolher. Morreu, não enterrar em qualquer lugar, né? Então, o Senhor não deixou que eles passassem por longe a meio-dia. Mandaram que passassem pelo deserto. Mandou que se assentasse no lugar, e ele falou saindo: ó, eu vou endurecer o coração de Faraó para que vá atrás de vocês, falou com Moisés. Vou endurecer o coração deles. Faraó pensou: ué, por que deixamos o povo igual? Por que não continuamos com ele para ser nossos escravos? Para ajudar agora o seu exército. 600 carros, os melhores que tinham no Egito, para poder ir atrás do povo.
Eles estão acampados num lugar onde tem o mar pela sua frente, nos seus dois lados, paredões de rochas, né? E atrás, o exército de Faraó. E o texto aqui vai dizer que o povo olhou, né? E disseram assim para Moisés, né? Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepultura no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos for servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Tem pessoas que pensam que servir ao Egito será melhor. Quem serve ao Egito está servindo a Satanás, irmão. Está servindo aos demônios. Quem deixa de fazer a vontade do Senhor, ele está fazendo a vontade do inimigo. Então Moisés vai dizer para ele assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estais quietos e veja o livramento do Senhor, que hoje nos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas, irmão, tudo na mão, tudo bonitinho, e quando ele passa uma perda, ele começa a questionar e reclamar, né? Às vezes se acostumou com tudo na mão, né? Tem casos que a gente vê falar de família, né? De marido e mulher, que o homem às vezes nem a toalha para tomar banho ele pega, né? Nem o chinelo dele ele não pega. Ele deixa tudo para a mulher pegar com ele. Fulano, minha toalha está lá, meu chinelo está lá, tem sabonete, né? Tem homem dessa forma, né? Acomodado. Né? Como tem crente também acomodado. Qualquer coisinha que vem na igreja, qualquer coisinha embirra, fala que não vai mais, que não gostou da pregação, não gostou daquele irmão que olha para ele com cara fechada, namorado, né? Mas então, Moisés vai dizer para ele: olha, estáis quietos e vede o livramento do Senhor. Poxa, fique calado. Por que, irmãos? É melhor ficarmos calados ouvindo do que falarmos demais e errarmos. Né? Melhor que tenha isso. Nós ficamos quietos, calados. Falar na hora que for preciso. Na hora que nós precisarmos abrir uma boca, assim. Porque às vezes, quando falamos demais, nós erramos. Pecamos mais, né? Quem fala mais, peca mais. Quem fala menos, peca menos. Então, ele vai dizer assim: olha, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Agora, irmãos, é o momento de que se calar, deixar Deus agir, deixar Deus fazer, deixar Deus trabalhar. Foi diferente de quando Josafá, irmãos, recebeu notícia de que tinha um exército numeroso que vinha para poder atacar Judá e Jerusalém. Josafá começou a temer. Começou, irmãos, a temer porque ele sabia que aquele número de inimigos os derrotaria facilmente. Então ele chama o povo para a oração e para o jejum. E nós sabemos que a nossa luta, irmão, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados. É contra as potestades. O próprio Jesus vai dizer para os seus discípulos, quando foram expulsar um demônio e não conseguiram expulsar, ele vai dizer: esse demônio, essa caixa de demônio, ela só sai com jejum e com oração. Então, irmãos, a vida do cristão é assim. Ela é baseada, ela é fortalecida no jejum e na oração. Se tentarmos fazer as coisas com as nossas forças, nós vamos sofrer na carne, igual aquele homem, né, que tentou expulsar o demônio de uma mulher, no livro de Atos, não me lembro o capítulo que fala, que aquele demônio partiu para cima daquele homem, rasgou-se todo dentro da roupa. Vai ser isso que vai acontecer. Então é melhor. Né? É nós. Então Josafá agora chamou o povo. Mas ali também, a palavra do Senhor vai dizer que
o Espírito do Senhor levantou um homem chamado, eu até notei aqui o nome dele, esqueci agora, tem muita informação, né? Meu Deus, levantou um homem ali, por nome de, aleluia, Glória a Deus, Jaziel, um levita, que falou para ele, irmãos, para Josafá, olha, esta peleja não iremos pelejar, é o Senhor quem vai pelejar por nós. Mas vades e vedes o que vai o Senhor fazer. Mandou que eles fossem. Deu para eles um ponto onde eles haveriam de estar, de ver. Né? E o texto vai dizer o quê? Que os moabitas, os amonitas, se levantaram contra o povo de Seir, que estavam juntos, e os mataram. E depois, eles mesmos começaram a trocar, irmão. E começaram a brincar e a lutar entre eles. E foi uma matança só. Eles não fizeram nada, simplesmente ficaram observando. Por quê? Porque fizeram tudo conforme o Senhor havia mandado. E olha que a bênção foi tão grande, irmãos, que era de costume na guerra, o que vencia levava os despojos dos seus adversários, dos seus inimigos. E ali foi tão grande, irmão, os despojos que eles foram buscar no acampamento dos inimigos, que eles levaram 3 dias para poder conseguir pagar todos os despojos. Muita riqueza, muito ouro, muita prata, muitos vasos. Então é assim que Deus faz, quando nós estamos na dispensação dele. É assim que o Senhor, Ele faz na nossa vida, irmão. Então, irmãos, vamos ficar com essa palavra, né? Não vamos ficar inquietos, mas vamos nos calar, porque por nós deixará o Senhor. Amém? Nós vamos mandar um beijo da nossa oração, da nossa meditação, e que Deus assim nos abençoe e continue a cada dia mais nos ensinando, né, irmãos?